Fala pessoal, hoje a gente vem aqui abordar um assunto muito sério, o surgimento de uma lei muito importante que todos vocês precisam ter ciência dessa lei. Principalmente você, pai, mãe de família, você como educador, você precisa conhecer e precisa saber os mínimos detalhes sobre essa lei, tá bom? Aqui é um convite que a gente traz para vocês para pesquisarem mais sobre essa lei, para estudarem mais um pouquinho sobre essa lei e principalmente, pessoal, cobrarem, tá? A sociedade precisa cobrar muito essa lei. Para a gente começar a falar dela, eu vou ler para vocês aqui um depoimento trágico de uma tragédia que ocorreu, que através dessa tragédia, essa família incrível, ela conseguiu criar forças para lutar e conseguir implementar essa lei e hoje se torna uma lei nacional, uma lei federal, tá bom? Então vamos lá, olha o depoimento dessa mãe. No dia 27 de setembro de 2017, meu filho único, Lucas, de apenas 10 anos, foi com o colégio Rio Branco, em Campinas, onde estudava há 4 anos, a um passeio de estudo no meio da fazenda Ibiracaba, na cidade de Cordeirópolis, interior de São Paulo. O passeio foi acompanhado também pela empresa de turismo Ivian Expedições Educacionais. No refeitório da fazenda foi servido, na hora do lanche, cachorro quente. Lucas engasgou com um pedaço de salsicha. Não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada, que no caso seria a manobra de Heimlich, ou mais conhecida como a manobra de desengasgo, né? E caso evoluísse para uma inconsciência, entrar com a manobra de RCP. Não aconteceu isso. E o Lucas morreu em decorrência de asfixia por engasgamento. Com isso, elas fizeram uma estratégia, e essa estratégia levou a uma reflexão sobre quanto nossas crianças estão realmente seguras nos locais que frequentam. Nós, pais, confiamos em deixar nossos filhos em locais que se dizem preparados para recebê-los. Mas há segurança? Pessoal treinado em primeiros socorros e certificamente capacitado para prestá-los? As crianças são supervisionadas de perto por um adulto durante todo o tempo? Qual é a proporção entre adultos e crianças? Por que no Brasil os primeiros socorros são tão subestimados se eles podem salvar a vida de uma pessoa? Temos que nos conscientizar da importância do tema, refletir ele e buscar o aprendizado que é tão necessário. Estar atentos, fiscalizar e cobrar esse preparo dos locais onde deixamos nossas crianças. Escolas, creches, berçários, excursões, parques, clubes, academias de ginásticas, peruas escolares, bufês infantis, tanto públicos quanto particulares. Tem que estar 100% preparados para garantir a segurança das crianças que estão sob suas responsabilidades. Com criança, todo cuidado é pouco, e a atenção tem que ser redobrada, porque em um piscar de olhos se perde uma vida, como foi o caso do nosso menino. Desde novembro de 2017, lutamos pela aprovação da chamada Lei Lucas, cujo projeto idealizamos e apresentamos de município em município. Foram quase 450, com o projeto tramitando. 130 já implantaram a lei. 13 estados já implantado em São Paulo. E na esfera federal, o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em apenas 7 meses. Tempo recorde se tratando de um projeto de lei federal.
foi sancionado pelo presidente da República no dia 4 de outubro de 2018. Último passo para vigorar em todo o Brasil. A Lei Lucas 13.722 de 2018 torna indispensável que instituições de ensino básico e de recreação infantil, públicos e particulares, proporcionem a capacitação de parte de seus funcionários em prestação de primeiros socorros. O desafio agora é divulgar ao máximo a existência da lei para que todos possam ajudar a fiscalizar e que seja efetivamente cumprida, para que possa salvar vidas. Nada vai trazer nosso menino de volta. Mas se uma única criança puder ser salva e uma única mãe não tiver que passar a dor que estamos passando agora, a partida do Lucas não será em vão. Ele nos deixou essa sementinha. Nossa luta está apenas começando. Convidamos a todos que conheçam a nossa página Vai Lucas, curtirem e compartilharem com seus contatos, para que espalhe pelos 4 cantos do Brasil. Juntos somos mais fortes. Essa é a luta de todos. Vai Lucas. Do luto à luta. Alessandra Bengali e Andréa Zamora, mamãe e titia do Lucas. Olha só, pessoal, um depoimento realmente difícil para a mãe, para a família, né? Isso aqui é um canal que existe na internet. Se você digitar Vai Lucas, você vai ter acesso a essa página, onde ela dá esse depoimento aí emocionante. E eu queria aqui para vocês pontuar algumas coisas bem importantes perante essa lei aí. Eu fiz um leve resumo, mas como a gente sempre fala aqui, pessoal, tudo que a gente coloca aqui, a gente sempre fala, não leve o que a gente está falando totalmente como verdade, tá? Aqui na realidade é sempre um start para que vocês pesquisem mais, para que vocês busquem mais a informação e o conhecimento, tá bom? Mas através aqui do Diário Oficial, eu trouxe aqui algumas particularidades, algumas coisas que eu queria mencionar aqui com vocês sobre essa lei, tá bom? Como foi colocado aqui no depoimento, ela fala que depois da assinatura do presidente da República, Michel Temer, do ano, tá, pessoal? Essa lei ela ficou sancionada. Então, para quem não sabe o significado da palavra sancionado, eu trouxe aqui para vocês. Sancionado, que recebeu sanção, que recebeu aprovação. Então significa que essa lei foi aprovada. Essa lei já é obrigatória, tá bom, pessoal? Então isso é fato, tá? Isso é fato. Então vamos lá. Já está bem claro para quem se direciona, né? Muita gente fala que a Lei Lucas é só para as escolas. Ela deixou bem claro aqui, né? Não é só para as escolas, tá? Qualquer tipo de local que receba um público infantil precisa estar com seus profissionais, no caso de escolas, professores e funcionários, qualificados, capacitados em noções básicas de primeiros socorros, tá bom? Então eu vou trazer aqui alguns detalhes. Aqui do artigo 1, que ele menciona exatamente isso, para quem é direcionado essa lei. No inciso 1 do capítulo 1, traz uma coisa bem bacana, que essa capacitação do profissional ou do professor, ela precisa ser anual. Então, todo ano, esse professor ou esse profissional desse estabelecimento que recebe aí essas crianças, precisam passar por essa capacitação ou por essa reciclagem. Vai ser anual, tá bom? Outra coisa bem bacana que eu queria compartilhar aqui com vocês é o inciso 2. O inciso 2 fala o seguinte: será definido em regulamento referente à quantidade de professores e funcionários que precisam ser capacitados. Vai depender da quantidade do corpo de professores e funcionários e também do fluxo de crianças e adolescentes do estabelecimento. Pessoal, regulamentado.
Muitas instituições, muitos locais, eles estão se abraçando aí em cima dessa palavra, regulamentação. E aí eu trouxe aqui o significado para vocês de regulamentação. Ação ou efeito de regulamentar, de impor um regulamento, né? É um conjunto de medidas legais ou regulamentares que regem um assunto ou uma instituição. O que quer dizer isso? Ainda precisa ser definido? Precisa. A pandemia deu uma leve atrasada nesse processo de regulamentação? Deu uma leve atrasada, mas assim que voltar tudo ao normal, eu creio que isso vai tramitar muito rápido, tá bom? Mas isso significa que as escolas não precisam qualificar seus profissionais? Ou que as instituições públicas ou privadas, não importa, elas não precisam qualificar ninguém porque ainda aguarda a regulamentação? Não, pessoal. Aqui é questão de bom senso. Aqui nós estamos falando de vidas, tá? Beleza, aqui não está regulamentado ainda a quantidade. Mas também aqui não fala em nenhum momento que essa instituição, pública ou particular, não fala em nenhum momento que ela não tem que ter nenhum profissional qualificado. Então aqui nós estamos falando referente a vidas. Então precisa existir um bom senso. Então nós, como sociedade, precisamos cobrar desses lugares que tenham profissionais. Mesmo que a princípio, por não estar regulamentado, não tenha numa quantidade adequada, mas que tenha profissionais capacitados em primeiros socorros. Precisa ter, tá? E a lei obriga que tenha, mesmo que ainda não esteja regulamentado necessariamente. Há algumas abordagens, alguns fatos, tá bom? Alguns critérios. Mas a lei está valendo? Está valendo sim. É obrigatório sim, tá bom? Mas nós precisamos sempre cobrar muito. A sociedade tem um papel importantíssimo perante essa lei, tá? Que a ação da sociedade vai ter um reflexo muito forte em cima do cumprimento aí dessa lei, tá bom? Mais alguma particularidade que eu trago aqui para vocês? Do artigo 2, os cursos de primeiros socorros estabelecimentos públicos serão ministrados por entidades municipais e estaduais especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população. Isso para instituições ou locais públicos, tá bom, pessoal? E em estabelecimentos privados por profissionais habilitados. E tem o objetivo de capacitar os professores ou funcionários para identificar e agir de modo preventivamente em situações de emergência e urgências médicas, tá bom? Então os locais particulares precisam ter esse profissional qualificado, e é bem legal que o inciso 1 desse artigo 2, ele fala o seguinte: que o curso deverá ser compatível ou condizente com a natureza e a faixa etária do público que aquele estabelecimento atende, do fluxo ali de crianças daquele local. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte: se a escola ela atende aí alunos que é aí de 7 anos a 11, 12, 13 anos, é um determinado tipo de treinamento. Se esse local, essa instituição é uma creche que trabalha desde os lactentes até as crianças de menor tamanho, de menor estatura, esse treinamento tem que ser exclusivo para esse público. Então é isso que o inciso menciona, tá? Que o treinamento tem que ser exclusivo para o público ali daquela instituição. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que mais aqui? Outro detalhe muito importante que vem no inciso 2 do artigo 2. E ele fala o seguinte, olha que legal. Todos deverão dispor de kits de primeiros socorros conforme orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial à população. Então, todo o ambiente que receba essas crianças e esses adolescentes precisam ter um kit de primeiros socorros. E não é qualquer kit, tá, pessoal? Como aqui diz mesmo, orientações das entidades especializadas em atendimento emergencial à população.
Então precisa haver uma orientação para que se crie esse kit de primeiros socorros. Isso é muito legal, muito importante, tá bom? Vamos lá. Artigo 3. Isso aqui é bem legal e isso facilita muito para a população. Todos os estabelecimentos de ensino são obrigados a fixar em local visível a certificação que comprove a capacitação com o nome dos profissionais capacitados. Então, o certo, pessoal, quando vocês forem em uma instituição, principalmente se tratando de escolas, ao chegar nas escolas ou ao entrar na sala de diretoria, onde seja, tem que estar colocado em um local visível, de fácil acesso e visualização, que aquela escola está adequada e tem uma listagem ali de profissionais capacitados em primeiros socorros, tá? Isso aqui é exigência no artigo 3, tá, pessoal? Vamos lá. Artigo 4, ele vem falando das punições. Quais são as punições? E podem acontecer de 3 formas. A primeira é através de notificações, tá? Notificação de descumprimento de lei. A segunda, multa e aplicação em dobro em caso de reincidência, tá bom? E a terceira é bem interessante, pessoal, que ela fala o seguinte: se tratando para os locais particulares, o que acontecerá com esses locais particulares caso tenha uma nova reincidência? A cassação do alvará de funcionamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de creches ou estabelecimentos particulares de ensino ou de recreação, tá? Então é isso que está estipulado para os ambientes particulares. E se tratando, olha que legal, ou a responsabilidade, olha aqui, responsabilidade patrimonial do agente público quando se tratar de creches ou estabelecimentos públicos. Então, quando for o âmbito público, um estabelecimento público, a responsabilidade patrimonial do agente público, tá? Aquele que fiscaliza, aquele que precisa exigir ali que aquele ambiente público tenha a capacitação adequada, a responsabilidade é dele, tá bom, pessoal? Vamos lá. Artigo 5º, ele fala aqui sobre... legal. Ele fala aqui sobre todas as instituições procurarem conhecer as unidades de urgência mais próximas e descobrirem e montarem ali uma estratégia para determinadas ocorrências para onde vai ser encaminhado essa vítima. Então a escola precisa saber disso, o corpo de funcionários da escola precisa ter essa ciência de para onde que vai ser encaminhado essa vítima, esse paciente, caso venha acontecer alguma coisa no âmbito aí dessa instituição, para onde vai direcionar. Não pode acontecer e ficar todo mundo doido para onde que vai, e aqui menciona que a escola precisa ter um plano já pronto, direcionando para onde é que vai. E o melhor é sempre o responsável dessa instituição ir até os locais e levantar essa informação para ele montar esse plano aí da escola, tá bom? O artigo 7º, o artigo 6º fala que o Poder Executivo definirá em critério de implementação dos cursos de primeiro socorro previstos nessa lei, tá? Então tem mais uma regulamentação referente ao curso, mas isso não impede que as escolas tenham pelo menos o mínimo da capacitação dos seus funcionários e professores. Tá bom, pessoal? Então isso aí é questão de bom senso, que nós estamos falando de vidas, tá? E as despesas da parte dos ambientes públicos, que é responsabilidade aí do Poder Executivo, é alguma coisa sobre isso que tem que ser propostas orçamentárias, alguma coisa que se refere ao âmbito público, tá? É questão de despesas, tá? E o artigo 8º fala que essa lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. E sabe quando que foi publicada essa lei? Dia 4 de outubro de 2018. Aí eu pergunto para vocês, essa lei tá valendo? Pessoal, tá valendo e já há um tempo. Aí eu pergunto para você que tem filhos ou que tem crianças dentro da sua família, você já cobrou a escola que o seu filho ou que
uma das crianças dentro da sua família estuda, convive, ou ela vai para os locais que ela vai? Você já procurou questionar alguma vez se aquele local tem profissionais capacitados? Se aquela criança da sua família, ou aquele seu filho, seu sobrinho, seu enteado, se ele realmente está seguro naquele ambiente que aparentemente parece ser divertido, se tratando de parques e recreações? Então, pessoal, o start aqui sobre esse tema é muito mais do que uma simples lei, tá? A gente tem que mudar o nosso pensamento como cidadão, tá? Como proteção das nossas crianças. Quantos Lucas vão precisar morrer ainda antes que a gente comece a cobrar isso? A lei já está aí. Essa família, não vou dizer nem que superou, quem vai conseguir superar a morte de um filho, mas essa família passou por cima disso, batalhou, brigou, e a lei está aí. Agora a responsabilidade, eles já fizeram a parte deles, agora a responsabilidade é nossa, da sociedade. E aí? Vai cobrar? Não vai? Eu tenho 2 crianças aqui na minha casa. E você pode ter certeza. Todos os lugares que eles forem e que eles convivem, nós vamos sim cobrar. Tá bom? Fica aqui a mensagem. Como força, a gente sempre pede para vocês aí, acompanhe aí todos os nossos vídeos no canal do YouTube, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para que seja notificado e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Aqui no Instagram, a mesma coisa, pessoal. Coloquem aí na setinha e enviem para a máxima quantidade de pessoas possíveis, porque essa informação precisa ser compartilhada, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Vai, Lucas!